O que está faltando para tornar os nossos esforços de melhoria íntima mais satisfatórios, mais efetivos e menos frustrantes? Eu vou caminhar sobre o que é realmente o Espiritismo, a sua finalidade, vou passar pelo Evangelho de Jesus e, por fim, vou chamar a atenção, trazer a atenção a um passo, a uma dimensão que frequentemente nos esquecemos na busca de nossa felicidade. Então, vem comigo e vamos acompanhar este assunto juntos. Caminhemos com Jesus, então, no início da sua vida pública nas bodas de Caná, Caná na Galileia. No Evangelho de João, segundo capítulo, verificamos o seguinte, que Jesus e seus discípulos estavam no casamento de seu primo, em Canaã, junto com a sua mãe. Em dado momento dessa festa, naquela época, as celebrações de casamento duravam vários dias. Em dado momento, acabou o vinho. A mãe percebeu o alvoroço e avisou Jesus: o vinho acabou, olhando para o filho como se estivesse pedindo alguma coisa. E Jesus lhe diz: ainda não é a minha hora, mãe. Ainda assim, ele se levanta, vai e transforma a água em vinho. Eu vou trazer a explicação dessa passagem que está no livro Boa Nova de Francisco Cândido Xavier. Simão questiona Jesus, porque Jesus, você transformou a água em vinho, isso não vai levar as pessoas a ficarem mais alteradas, mais bêbadas? Será que não é um erro dar mais vinho, álcool para eles? Aí Jesus, procurando esclarecer Simão e a todos nós, lhe disse, eu vou ler essa passagem por uma precisão. Simão, disse Jesus, conheces a alegria de servir um amigo? Pedro não respondeu, pois que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo de nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misericordiosos que nos unem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Finalizando, Jesus ainda diz que as mais belas horas da vida são aquelas em que pregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Olha quanto ensinamento de Jesus para nós. Ele nos ensina que a nossa união, a união de Deus conosco, é como se fosse um casamento. Essa é uma simbologia já da época do judaísmo, em que a união entre a humanidade e Deus era representada por um casamento. E Jesus é o noivo. Não era, é. O casamento efetivamente se consolida com a nossa transformação moral. Nesse sentido, ele traz, em primeiro lugar, o tamanho do compromisso de nosso Pai conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos largados ao léu. Nós não estamos abandonados. E te relembro, cada um de nós que compomos a humanidade, cada indivíduo, é uma peça importante no desenvolvimento desse nosso planeta, dessa nossa humanidade. Todos são essenciais, todos são importantes. A ausência de um vai fazer muita falta.
Então, olha o tamanho do compromisso de Deus. No dia a dia podemos esquecer isso, mas aqui eu relembro o tamanho do compromisso de Deus para conosco. Em segundo, ele nos orienta sobre a alegria de vivermos essa união. Você já pensou nisso? Que se você fosse criado do nada, o que seria da sua vida se não houvesse uma direção, se não houvesse um estímulo, se não houvesse toda essa ordem que existe no universo, do macrocosmo ao micro? Para onde iríamos? Uma vida sem propósito, sem significado? Veja, você tem um propósito. As leis morais estão impressas na sua consciência. As leis de Deus estão impressas em nós. Nós somos criados à imagem do nosso Pai. Então, eu vou rever. Olha o compromisso dele conosco. Em segundo lugar, isso é motivo de alegria. Os cristãos primitivos, eles eram alegres por perceberem esse Deus amoroso cuidando deles, presente nas suas vidas. Não estou falando acreditando que não, por perceberem Deus na vida deles. Então, olha só, a alegria de vivermos esta união com Deus, junto com a sua família. E essa família quem são? Pai, mãe, irmãos, esposa, marido, os amigos. E quando eu falo amigos, é aquele grupo de pessoas mais próximos de nossa alma, não são os colegas. Parentes são mais distantes, têm uma proximidade sim, os amigos têm uma proximidade maior. Eles têm um lugar especial. Então, seu marido pode ser seu amigo? Pode, antes de ser aquele com quem você casou. A sua esposa pode ser sua amiga? Pode, e se ela for, maravilhoso. Seu filho, sua filha podem ser seus amigos? Podem. É um lugar especial em nossos corações. Então, a alegria de vivermos esta união junto com a nossa família. Em primeiro lugar, vou insistir, percebermos que Deus está junto de nós. Segundo, possibilitar que essa alegria se manifeste na relação das pessoas que têm parte com quem somos. Que a nossa afeição também seja sagrada. Então, a intenção de dar o melhor dos nossos sentimentos àqueles que são mais próximos. Veja, a nossa capacidade de amar naturalmente conduz ao aumento da nossa família, até que um dia amemos a humanidade como um todo. Quanto mais amamos, mais amplo se torna a nossa família, mais afetivo nos tornamos, mais próximos das pessoas passamos a ser. E sempre elevarmos os nossos amigos amando-os. Então aqui Jesus, vou repetir, traz 3 aspectos essenciais. Percebermos Deus junto de nós, nos alegrarmos com isso e levarmos essa alegria dessa união com Deus para aqueles que fazem parte das nossas relações. Intencionalmente levar afeto, alegria de forma intencional a todos com quem nos relacionamos. Olha só, isso está na boda de Caná. E eu fico me perguntando, Jesus fala em santificar a nossa afeição. E refletindo sobre, nos estudos do Evangelho, nas palestras do Haroldo Dutra, do Divaldo Franco, do Raul Teixeira, vem o seguinte raciocínio. Para cada pessoa que Jesus teve contato, veja, ele teve contato com muitas pessoas toda a sua vida e notadamente nos 3 anos de sua vida pública, ele sempre deu o melhor dele para o outro. Sempre.
mesmo que recebesse do nosso pior. Então, por ele ser, ele não deixava de ser afetado pelas nossas dificuldades íntimas. Pelo contrário, a união dele com o Pai, a alegria disso, o vitalizava para que, apesar das nossas dificuldades íntimas, ele nos abraçar, nos orientar, nos amar, nos conduzir. E ele fazia isso por amor ao Pai, por amor a cada um de nós. Então, a primeira grande pergunta que vem para nós estamos percebendo Deus em nossas vidas? Isso é motivo de alegria? Se é, retenha essa alegria. Se você não está se sentindo feliz por causa disso, por quê? O que te impede de ser ou de estar feliz por causa disso? E em terceiro, você está compartilhando essa alegria, dessa união com as pessoas em sua vida? A relação com o outro é sagrada. Eu ia dizer era sagrada, mas Jesus continua. Jesus é vivo. Ele não está na cruz, ele está caminhando conosco, nos acompanhando. Então a relação com o outro é sagrada para Jesus. Por isso que ele se relacionava santamente. E eu não estou falando nada de religião. Eu estou falando... Vou dar um exemplo, olha só. Ele dava o melhor dele, o melhor dos seus sentimentos, o melhor da sua inteligência, o melhor dos seus recursos, do seu tempo, para o seu pai ajudando na carpintaria, para sua mãe, por exemplo, quando ela volta do templo e questiona por que ele sumiu, e ele disse que tinha que cuidar dos negócios do pai dele. E ele ficou conversando com os sacerdotes e orientando os sacerdotes no templo, com Zaqueu, com Maria Madalena, com cada um dos apóstolos, com os publicanos e os fariseus que o testavam. Sempre, continuamente, preparando armadilhas, e ainda assim ele deixava uma lição, uma orientação, uma mensagem. Na cruz, exemplificando-nos o perdão, pois ainda não sabemos o que fazemos. Então, entenda, esses aspectos essenciais da nossa ligação com o Pai, da alegria que devemos, eu vou substituir essa palavra, não que devemos, que podemos ter por não estarmos sozinhos e abandonados, pelo contrário, muito amparados, e intencionalmente, porque o amor é uma escolha, dar sempre o nosso melhor ao outro. E um ponto importante, então, fim dessa parte, é caminharmos o que é, então, o Espiritismo. O que é isso? Há várias vozes e cada uma fala uma coisa diferente. Todas as que eu vou citar estão certas. Vamos lá. É o Consolador prometido por Jesus, o Paráclito. É o fruto do ensino coletivo dos Espíritos. É o resultado do ensino dos Espíritos. A finalidade do Espiritismo é tornar melhores o que o compreendem. É uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. O seu fim é a destruição do materialismo. Que mais dizem sobre o Espiritismo? O Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a sua felicidade aqui na Terra. Eu poderia continuar indo muito longe. O que realmente é o Espiritismo? Vou mudar a pergunta. O que o Espiritismo realmente pode ser para você e para mim? Aqui que é importante. Vamos colocar de lado todas as discussões filosóficas, a teologia predominante de cada denominação religiosa e voltemos ao cristianismo primitivo. E aí vamos começar a encontrar a resposta o que o Espiritismo pode ser para cada um de nós. Então vamos lá.
Vamos voltar ao cristianismo primitivo. Primeiro, que a igreja eram as pessoas da comunidade e as suas relações uns com os outros. Jesus não trouxe uma religião. Lucas nos trouxe a denominação de cristãos. Só. Um outro aspecto. O apóstolo João, ao final de sua vida, nos recomendava continuamente que amássemos uns aos outros. Um outro fato muito relevante no cristianismo primitivo. Os líderes da comunidade, hoje chamados dirigentes, espíritas, e em cada denominação religiosa existe um nome diferente, os líderes de cada comunidade eram eleitos por este grupo de pessoas, por essa comunidade, dentre aqueles que mais se doassem, mais se renunciassem, que mais amassem, que mais ajudassem os outros, esquecendo de si mesmos, em prol do Cristo, em prol do bem na vida das pessoas. Os cristãos se regozijavam nos momentos de prova. Sim, percebia dificuldade, chorava, ao mesmo tempo se alegrava enormemente, porque o momento da prova é um momento em que nós podemos testemunhar, não para os outros, para nós mesmos e ao nosso Pai, a relação que temos com Ele. Que podemos testemunhar o amor que temos ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus. Em que podemos testemunhar a nossa fé. É na prova que mostramos o nosso valor. É um momento de autoconhecimento. E é um momento maravilhoso. Maravilhoso. Eles compartilhavam também seus haveres, a sua comida. Nós temos esse relato no grupo cristão de Éfeso. E não faltava trabalho àquele que precisava trabalhar. Leia Paulo e Estevão nesse último comentário meu. Então, vejam, o período do cristianismo primitivo foi um período de lutas intensas. Havia violência, sim, de um lado, a qualidade de vida não era a que existia hoje. Ao lado de tudo isso, houve milhares de testemunhos silenciosos e valorosos em todo lugar que havia um cristão verdadeiro. Hoje, temos mais conforto, temos mais inteligência em termos de conhecimento e aplicação, que acabam por nos amortecer os sentidos da alma e as nossas afeições, tornando-nos indiferentes. Nas palavras de Paulo, dormimos ou estamos mortos. E é necessário que acordemos e passemos a viver. Então reajamos e resgatemos o amor em nossas vidas, porque o amor é uma escolha. Resgatemos este amor e o coloquemos nas nossas relações com aqueles que Deus nos colocou, que colocou junto de nós. Não se revolte, pelo contrário, agradeça a bênção de Deus por localizar você na cidade certa, no bairro certo, na família certa, na ocupação certa, para que você realize o seu propósito nesta vida. Enfim, vou agora para Hermance Dufour. Ela foi uma das médiuns que escreveu, se não me falha a memória, parte do livro dos Espíritos através de psicografia. Ela escreveu um livro, Reforma Íntima Sem Martírio, e esses comentários estão no capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha nesses comentários? Eu vou ler e aí fazer alguns comentários contigo. Vamos lá. A prática essencial e a meta fundamental do Espiritismo é a melhoria da humanidade.
Este é o resultado que nos conduz ao Espiritismo. Melhorar a humanidade através da formação do homem de bem. Que nos tornemos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, jovens de bem. Que o bem cresça em nós, facultando o entendimento pleno das luzes trazidas pelo Mestre Jesus. O Espiritismo em verdade, esse é um outro comentário dela, está nos elos que criamos uns com os outros. Aonde que nós manifestamos as nossas qualidades e a ausência delas? Na relação com as pessoas. É aí que se manifesta o Espiritismo. É aí que se manifesta o nosso aprendizado do amor, é aí que se manifesta toda a verdade sobre nós mesmos. Então, se não for para dar o bem maior ao outro, é melhor não nos assumirmos como cristãos, que sejamos espiritualistas somente. Os espíritas serão reconhecidos pelo esforço que fazem na sua transformação interior. Falando agora para os trabalhadores espíritas, especificamente, as práticas doutrinárias nas diversas atividades educacionais e espirituais e administrativas são recursos didáticos para aprendermos a amar. Finalidade maior da nossa causa. Na falta do amor, as práticas perdem o seu sentido divino e primordial, tornando-se atividades mecânicas. Em face dessas reflexões, concluímos essa partezinha do nosso raciocínio, que o afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionais, das nossas relações, e o construtor de sentidos nobres para a existência dos homens. Eu vou repetir. O afeto é a seiva que vitaliza as nossas relações e que constrói sentimentos mais elevados e nobres na nossa existência. O afeto dignifica os nossos minutos. O afeto possibilita transformações. O afeto aumenta o valor de tudo que fazemos. O afeto, o carinho. Pensa nisso. Vou trazer aqui agora uma história de Chico Xavier e do cachorro dele. Emmanuel... Não, desculpa, não é Emmanuel, tá? Esse está no livro, deixa eu pegar o nome do livro. Chico de Francisco, esse é o livro de Adelino da Silveira. E o nome da passagem se chama A Mágoa. Vou trazer o oposto, um sentimento negativo, e a ação de Emmanuel junto a Chico, trabalhando justamente a retomada do carinho, do afeto. Vamos lá. Há muitos anos, Chico possuía um cachorro, que não sei ao certo se nasceu deficiente ou foi atropelado. O fato é que esse animal lhe dava um trabalho muito grande. Madrugada adentro, quando regressava do centro espírita, tinha que limpar todo o quarto. Comprava com seu diminuto ordenado uma coberta que não chegava a durar um mês. Assim foi por muito tempo. Certo dia, quando Chico chegou, o cachorro estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas, diz Chico. Passaram-se alguns meses e uma das suas irmãs lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim, como poderia esquecê-lo? Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. A dona fulana tinha pena de você chegar de madrugada
e ter tanto trabalho cuidando do cachorro. E querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Meu Deus, não me diga uma coisa dessas. É verdade, Chico. Chico não sentiu raiva dessa pessoa. Naquele coração não há lugar para isso. Mas uma tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou a lhe envolver o coração. Passado alguns dias, o Espírito Emmanuel lhe disse: essa mágoa que você asila em seu coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dele. Não consigo esquecer, disse o Chico. Mas é preciso. Como é que eu faço? Você precisa dar uma grande alegria a ela. Eu? Dar uma alegria a ela? O ofendido fui eu. Aí Emmanuel diz que a receita não é minha. É do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que essa dona fulana gostaria de ter e ainda não tinha. Ele descobriu. Era uma máquina de costura. E Chico ganhava muito pouco dinheiro. Chico, mesmo assim, comprou, então, essa máquina de costura, pagando inúmeras vezes, longas prestações. Quando foi visitá-la, a dona fulana estava tão feliz, que quando viu o Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor, que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela o soltou do abraço, a sombra que estava no peito de Chico tinha desaparecido. E aí, nós temos uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Caminhando para uma conclusão dessas reflexões com você, como é que a gente avança, baseado em todos esses aspectos que eu trouxe? Eu entendo que mudar dói. O esforço de melhoria é enorme e gera desconforto. Então, para avançarmos de forma saudável, a gente recebeu um modelo vivido por Jesus. O do amor ao Pai, do amor ao próximo e a Ele mesmo. Se você tem dificuldade de amar, fica tranquilo. E o afeto? Você não pode desenvolver? O afeto pelas pessoas que já estão do lado de você, afeto ao seu pai, sua mãe, seus irmãos, ao seu cônjuge, aos seus amigos, depois aos seus conhecidos. Ter respostas afetuosas a todos, sempre. A gente tem uma oportunidade de desenvolvimento aí. Lembremos que Jesus caminhou com compaixão, exercitou o perdão, demonstrou o amor incondicional para nós, serviu o próximo, caminhou junto de todos nós, compartilhou. Ele ligou a cada um de nós o melhor dele. Será que estamos dando o nosso melhor? Será que podemos dar mais? Eu penso que sim. Então, avancemos com amor, com afeto, e tudo vai dar certo no tempo de Deus. Escreve aí os seus comentários, o que você achou desse vídeo. Se você quiser que eu explore algum tema, pede aí nos comentários também. É isso. Que Deus abençoe vocês, a sua família, paz e bem para todos. Até breve.